Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa aqui na Rádio Web Sintel. Uma alegria muito grande, um prazer muito grande ter um internauta acompanhando a nossa programação, como sempre, trazendo aqui os assuntos de interesse da população brasileira e também em especial de interesse dos trabalhadores de telecomunicações. Hoje eu tenho o prazer e a alegria de receber aqui dois advogados, né? O advogado Dr. Leandro Madureira, que é especialista em questões previdenciárias. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, você. Seja bem-vindo. Tudo bacana. Agora melhor, né? Porque a gente vai discutir assuntos do interesse do internauta. E a advogada Natália Munice. Acertei. Que beleza. Especialista em direito do consumidor e direito à saúde. Muito Natália, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Seja bem-vindo. Aqui do meu lado esquerdo está o Walter Machado, que foi ex-presidente do Sintel-DF e que sempre está aqui acompanhando, debatendo com a gente esses assuntos de interesse dos aposentados, que tratam dessa questão da Previdência, enfim. E a Valéria do Carmo. Tudo bem, Valéria? Tudo bem. Que beleza. Vamos começar aqui conversando com a Natália. Natália, essa questão do aposentado, quando se trata do estatuto do idoso, quando se trata de direito, é sempre uma questão. Quanto mais você fala, mais assunto tem para se tratar, né? Porque as injustiças são constantes, os problemas são diários. Né? Exatamente. Nós temos, além da questão de uma legislação que não é cumprida, a omissão não apenas do Estado, nós temos omissão da própria sociedade, a omissão dos familiares, o que traz muitas das vezes um sofrimento muito grande para a população idosa, em todos os aspectos, seja em questão de transporte, em questão de saúde, habitação, em todos os aspectos. Perfeito. Mas como é que a gente pode entender de uma maneira mais clara essa questão do Estatuto do Idoso? Né? Porque a cultura brasileira é de desrespeitar a lei, desrespeitar o que está escrito. A gente está escrito no Estatuto do Idoso, mas a gente continua vendo o aposentado, o idoso sendo desrespeitado no ônibus, a gente continua percebendo o aposentado desrespeitado na fila do banco, os seus direitos, nos hospitais nem se fala, né, Walter? E nos hospitais onde você vê com muita frequência esse problema. Afinal de contas, é bonito na lei, no papel, mas na prática não é bem isso, né? Isso. Falta, na verdade, além da questão do próprio pensamento da sociedade, dos prestadores de serviço, por um cumprimento da legislação, o preparo desses prestadores, por exemplo, do transporte, é o cobrador que não respeita, é o motorista do ônibus que não tem uma atenção que tem que ser voltada àquela população idosa, porque é uma população que tem necessidades especiais, né, em relação à locomoção, tem que ter todo um cuidado direcionado a essa população para resguardar os seus direitos. Nos hospitais, por exemplo, a questão do Estatuto traz a prioridade no atendimento para o idoso a partir dos 65 anos de idade. E isso só pode ser afastado se chegar um paciente em situação de urgência e emergência mais grave. Mas tem que ser respeitado, sim, a situação do idoso pro tratamento, seja um tratamento no hospital, seja um tratamento domiciliar, porque o idoso tem, sim, essa possibilidade, se ele não pode se locomover ao hospital, ele tem o direito de que o profissional médico vá na residência dele para prestar esse atendimento, tem o direito a medicamento, a prótese, tudo para garantir o tratamento da população idosa. A gente comenta muito isso, nós estamos na capital federal, na capital Exatamente. do país, Brasília. Aliás, esse cenário aqui atrás é a L2 Sul, né, aqui na capital federal, o internauta está acompanhando a gente aqui ao vivo. Eu fico imaginando outras regiões do Brasil, como a região Nordeste, como o Norte do país, como não é o tratamento que é dado às pessoas idosas. É como você falou, no papel, na legislação é tudo muito bonito, né? Agora, ter a garantia da efetividade dessa legislação, dela realmente estar sendo aplicada, do direito estar sendo garantido, seja no tratamento médico, seja nas prioridades que a legislação traz, aí a gente precisa, sim, de ter um controle maior, de ter uma fiscalização do Estado
nesse sentido. E se há o descumprimento, tem que ter a punição. Gostaria de dizer também que é importante mencionar que o Estatuto do Idoso, a legislação Estatuto do Idoso, é uma legislação bastante avançada. A gente tem a regulamentação de todos os direitos atinentes à população idosa, com previsões muito específicas. Se você fizer uma comparação com legislações voltadas ao idoso de outros países, você consegue identificar que é uma legislação de fato bastante avançada. Entretanto, claro que na prática, assim como a gente tem uma dificuldade no país, né, de colocar a prática de maneira efetiva, quando a gente compara com a legislação, há, sem sombra de dúvidas, um sucateamento da implementação desses direitos. Né? Mas é importante que o idoso também saiba o que é o direito dele, de que maneira que ele pode perquirir esse direito, né? Se houver uma negativa de um atendimento médico, hospitalar, o que ele pode fazer. Até mesmo até a questão da cobrança, né? Sim. Saber quando cobrar, onde cobrar e de quem cobrar a efetivação desses direitos. Por exemplo, sim, falta a divulgação, né? Levar o Estatuto do Idoso para as escolas, para as empresas. Hoje, coincidentemente, chegou aqui o senhor João Balduino Borges, que é um aposentado. É um aposentado, veio nos visitar, né? Veio buscar orientações jurídicas e foi desrespeitado em um ônibus. Né? O cobrador não tinha a menor noção do que era o Estatuto do Idoso e os direitos que ele, né, naquele momento, poderia usufruir. Né? Agora, Valéria, o aposentado ou o idoso que tem uma ligação direta com o Sintel-DF, ele sabe que pode vir ao sindicato, não é? Recorrer aos seus direitos, sabe? Pegar a orientação, ter a orientação necessária para recorrer aos seus direitos. E o idoso que está nos ouvindo, ou que alguém que está assistindo, um neto, um filho, o que ele deve fazer? Qual o passo que ele deve tomar? Qual o caminho que ele tem que seguir? Eu poderia... Diante do descumprimento, né, da legislação ou o caso de violência, de omissão em relação ao idoso, o próprio idoso ou um familiar pode procurar a autoridade policial, o Ministério Público. Pode ir à delegacia de polícia. Pode a delegacia de polícia, não pode como deve ir à delegacia de polícia para fazer o registro dessas reclamações, né? Porque se a gente tem aqui a caracterização de um crime, vai ser aberto o inquérito policial para que sejam apuradas as responsabilidades em relação a essa situação, os conselhos de idosos que têm previsão no próprio Estatuto do Idoso, o Ministério Público está aí para dar apoio, para apurar também a questão do descumprimento da legislação. Ou em casos mais específicos, como a negativa de acesso à saúde, ou enfim, não tem fila, ele pode, né, ingressar com uma ação em juízo, procurar a Defensoria Pública, como advogado de sua confiança, para tentar valer a implementação desses direitos. Né? O que a gente não pode admitir é que num país como o nosso, o idoso permaneça sendo tratado da maneira como é. Essa é uma questão cultural, gente? De desrespeitar o idoso? Infelizmente, sim. Em virtude da situação de falta de conhecimento e muitas das vezes da própria vulnerabilidade do idoso, ao receber, assim, ser vítima de uma omissão, de uma negligência, muitas das vezes o idoso ele se retrai, ele não busca a efetivação daquele direito, ele não busca meios para que aquele direito para ele seja garantido. Nós tivemos casos de aposentados aqui do sindicato que tiveram negativa de tratamento médico urgente, estava precisando de um medicamento, recebeu a negativa do plano de saúde. Esse caso foi recente, né? Exatamente. Não sabia dos direitos que tinha e acabou ficando um período muito longo à espera de respostas do próprio plano de saúde, sem ter a efetividade de entrega daquele medicamento para a continuidade do tratamento. Essa demora acabou afetando diretamente o tratamento que ele estava fazendo e ele veio a óbito. Morreu, né? É muito triste isso. Foi um pesar muito grande, né? A morte do senhor Cícero, né? E realmente foi questão assim. O plano de saúde deu uma resposta negativa de forma muito abrupta para ele, para a família. Ele se retraiu, não buscou os meios que poderia, né? Os meios judiciais para garantia desse tratamento. Quando buscou e realmente conseguiu de forma rápida, quando buscou, já era tarde. Ele ficou mais de um ano tendo negativas do plano sem buscar o judiciário.
A gente está falando da Sistel, é isso? Da assistência da Sistel. Então vamos entrar logo nesse assunto, porque o que tem de reclamação da Sistel não é... As visitas que são feitas aos aposentados, sempre tem alguém que reclama do atendimento da Sistel. E olha que o trabalhador contribuiu anos para ter esse auxílio e não está tendo. Doutor Leandro, vamos entrar nessa questão. Fazer um registro aí sobre Diga aí, Valdir. o operador do plano de saúde do Sistel, do PAMA-PCE, é o Bradesco Saúde. Ao Bradesco Saúde, parece que ele mantém organicamente pessoas para negarem algum direito do trabalhador, no caso do Cícero, no caso da minha esposa, que eu tive que recorrer à justiça para poder ser indenizado no aparelho que ela teria a obrigação de usar, se não chegava a óbito. E essa morosidade é que está sendo reclamada, está sendo denunciada da relação da Sistel, PAMA-PCE e Bradesco Saúde. Será que não tem? Parece que quando eu vejo essas histórias sendo contadas aqui, eu imagino que existe uma premeditação de negar para economizar dinheiro. É isso, gente. Não, e pasme, nesse remédio, no caso do Cícero, eu denunciei na ANS, e a ANS, sabendo da precariedade dos remédios dos remédios indicados anteriores, sugerido inclusive pelo Bradesco Saúde, ela disse que não tinha condições de autorizar esse remédio, chama Chonfigo, porque ele não estava registrado na ANS, mas registrado na Anvisa. Quer dizer, por que está isso? Para que está aí as políticas públicas, o serviço público? É para negar o direito ao cidadão e para proteger o sistema capitalista? Sim, Natália. Desculpa. Além da questão dessa burocracia para registro de medicamento e de tratamentos aqui no Brasil, a gente tem nas operadoras de plano de saúde, no geral, não só o Bradesco, mas no geral essas operadoras que comercializam os planos de saúde, a questão de transferência do risco do negócio para o paciente. Né? Eu tenho o risco de pagar um plano de saúde a minha vida inteira e não utilizar o plano de saúde, enquanto o plano de saúde ele quer receber as minhas mensalidades a vida inteira e só quer pagar o tratamento que for mais barato ou que for mais simples. Quando eu necessito de um tratamento de um UTI ou de um tratamento que é mais caro, de um medicamento que é mais caro, o plano se nega. E aí, na grande maioria das vezes, apenas com decisão judicial é que a gente consegue acesso a esse tratamento. E aí, muitas das vezes, o paciente ele já não tem o tempo necessário para realizar o tratamento, porque em questão de tratamento de saúde, em questão de vida, a gente cada minuto conta. Exatamente. Doutora, você queria falar. Com relação à Sistel, é importante que os ouvintes, que os internautas compreendam que dentro da Sistel a gente tem um plano que é previdenciário, que vai cuidar especificamente dos benefícios de previdência complementar, e a gente tem a parte do PAMA-PCE, que tem uma vinculação previdenciária, mas que dá a assistência à saúde. Então, questões relativas à PAMA-PCE, questões relativas à negativa de acesso a um tratamento, questões indenizatórias por essa negativa, aumento das contribuições de maneira exorbitante, tem relação direta com o PAMA-PCE, e a doutora Natália, minha sócia, é especialista nesse assunto e tem tratado isso de maneira muito efetiva no Poder Judiciário. Questões relacionadas à parte previdenciária da Sistel são diversas. A gente tem desde o momento em que, no momento da concessão do benefício previdenciário, é feito um cálculo de maneira equivocada, não é feita a contabilização dos salários de contribuição vertidos por esse trabalhador ao longo da sua vida, da maneira como está descrita no regulamento, ou não é observada a concessão do benefício mínimo, ou é utilizado o benefício hipotético, enfim, são diversas discussões. Mas uma das que tem gerado maior quantidade de demanda e que poucas pessoas têm conhecimento é a tese dos expurgos inflacionários. Ela se aplica para aqueles trabalhadores que, ao romperem o vínculo empregatício com a empregadora, fizeram o resgate de suas reservas
da Fundação Sistel, da Fundação Atlântico, da Fundação 14, e no momento em que ele resgatou essas reservas foram pagas de maneira menor do que lhe era devido. Então a gente faz o ajuizamento desse tipo de ação, das simples públicos inflacionários, para que essa reserva seja corrigida e tem gerado valores significativos para esses aposentados. A gente tentou construir algumas outras teses no sentido de que o aposentado que recebe em benefício e não que recebe a reserva, que ele também conseguisse a implementação desse montante de expurgos inflacionários, mas infelizmente o judiciário não tem reconhecido a viabilidade dessa tese. E quem está numa situação como essa, o que ele deve fazer? Deve procurar uma orientação jurídica? Deve procurar no uma caso orientação. do associado ao Sintel, deve procurar... O associado ao Sintel pode procurar o sindicato, a gente faz plantões regulares aqui, sob demanda, então pode vir, pode ligar para cá, marcar um atendimento ou simplesmente comparecer que a gente faz esse atendimento aqui no sindicato, e quem não for associado, quem foi internauta e não tem relação direta com o Sintel, a recomendação é de que procure um advogado especialista em direito previdenciário para que obtenha uma orientação adequada, não só com relação à previdência complementar, mas também com relação à previdência pública, ao INSS. A gente está num momento de transição, de reforma ou de pretensão de reforma da previdência, e os conflitos tendem a ficar em evaporação. Todo mundo ali vai ficar um pouco desesperado para saber se devo me aposentar ou não, se tenho direito ao auxílio-doença ou não. Enfim, são diversos os conflitos. Se não me aposentar ou não, né? Nessa situação toda já... É a alerta que está dado, até pelos advogados, que são contribuintes, colaboradores daqui do Sintel DF, é que cada idoso aposentado leia o estatuto, leia o estatuto do idoso, leia o estatuto que rege a Sistel, que rege o plano PCE, que a operadora, como ela participa, como ela deve operar, porque a demonstração dada por a quadrilha que está montada no governo é de subtrair o direito do trabalhador e sempre aprimorar a subtração dos nossos direitos em vantagem para os empreendedores ou os empresários dessas áreas de plano de saúde. Perfeito. Nós estamos aqui com muita boa vontade. Aliás, lembra dos dias que vocês estão, Isso, que a comissão está de plantão? É na Segunda, quarta e sexta. segunda, quarta e sexta, das Segunda, 9. quarta e sexta, das 9 horas ao meio-dia, Aqui no às 12 Sintel. horas aqui no Sintel. Aí quem tiver o telefone pode ligar no 3321-6674 e agendar Um horário. para conversar E estamos com os trabalhando em conjunto com os advogados, doutor Leandro, doutora Natália, e ao ler o estatuto e os regimentos, as dúvidas nós podemos tirar aqui, buscar orientações, e nós não devemos nos intimidar diante dos direitos que nós temos. Perfeito, perfeito. Agora, gente, é sempre boa a orientação e nunca é demais repetir. A orientação é procurar os direitos, procurar um advogado para que possa entrar com as ações, porque às vezes o aposentado, o idoso fica injustiçado, mas ele não sabe o que fazer. Então, sempre bom procurar a orientação. Tem um detalhe aqui muito importante no Estatuto do Idoso, é que não só uma ação que prejudica o idoso, qualquer pessoa, mas também tem a questão da omissão. Então, eu acho que nós temos que ficar bem alerta em relação à omissão também. A outra coisa é que a gente vê que o poder público, ou os poderes públicos, eles não dão prioridade recomendada pelo Estado. O judiciário, um processo fica concluso meses, talvez anos, para o idoso. Quando o Estatuto diz que
o idoso tem preferência em pessoal imediato. Até pela idade, né? Exatamente. A idade avançada. Você não vê. Não pode esperar a tramitação de um processo anos, né? E Claro. aí você não vê o despertar no Congresso Nacional, na Câmara Distrital de Brasília, pelo governo ou pelos poderes, uma preocupação de dar uma comodidade a esse idoso que já produziu nesse país, que ainda é um poder econômico dentro dos municípios, dentro dos estados, dentro do governo federal. Em Brasília, nós somos 330 mil. A média do aposentado brasileiro segundo o IBGE, é R$4.000. Então, É um poder econômico relevante. Circula a economia, né? Ajuda na economia. Exato. E um descaso total de atos de responsabilidade do poder público. Um idoso vai ao hospital procurar pelo um tratamento, é remarcado para 6, 8 meses. Isso é vergonhoso. E Porque a doença é grave, e nós não podemos silenciar. Se nós não tivermos prolatando os nossos direitos e exigindo, essas quadrilhas que estão aí não vão se preocupar. Walter, se me permite, só fazer uma pequena intervenção no que você mencionou. De fato, o Poder Judiciário ele é lento. Né? A gente tem essa realidade de processos que ficam concluídos por meses, por anos, sem uma resposta efetiva do Judiciário, mas isso não deve servir para impedir que o idoso e que a população procure seus direitos. Porque por mais que seja demorado, Sim, claro, por mais que nós correto. tenhamos gabinetes abarrotados, né, e juízes que não conseguem, de fato, operacionalizar pela quantidade de processo, é importante que as pessoas ainda assim procurem esses direitos. Porque se a gente deixar, não vai dar em nada, vamos deixar de lado, isso não vai ser efetivado e o prejuízo é muito maior. Só para mencionar e já finalizar a minha fala nesse aspecto, o INSS, né, que cuida das aposentadorias e pensões da população brasileira, é o maior réu do país. Então, se pegarmos o Poder Judiciário e analisarmos a maior quantidade de ações ajuizadas, estará lá o INSS como maior réu. E ele está como maior réu não é porque a gente tem uma quantidade de advogados querendo se aproveitar dessas ações previdenciárias, mas porque o INSS não cumpre com os deveres que eles são obrigados pela lei. Então, não é uma falta de condições de cumprir com esses interesses, é simplesmente um critério econômico. Vamos prorrogar a concessão desse benefício, vamos impedir o acesso ao direito, porque enquanto isso eu não preciso pagar o benefício. Então é importante que as pessoas se conscientizem, que busquem ajuda, não somente com advogado, na defensoria pública ou em qualquer recurso que for possível, para que tenha a implementação desses direitos. O associado do Sintel pode contar conosco, e quem não for associado ao Sintel também pode nos procurar ou pode pretender uma orientação para saber qual que é o melhor direito. O que não pode acontecer é deixar de correr atrás daquilo que é direito seu. Perfeito. Eu estou conversando aqui com o doutor Leandro Madureira, que é especialista em questões previdenciárias. Estou conversando também com a doutora Natália Monice, especialista em direito do consumidor e também direito à saúde. Doutor Leandro, vamos falar um pouco da questão da aposentadoria especial? Vamos lá. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso aqui no nosso programa. É importante falar da aposentadoria especial porque boa parte dos nossos ouvintes que é associado ao Sintel pode ter vivenciado em algum momento da sua carreira, não necessariamente até hoje, mas em algum momento da sua carreira, períodos em que ele trabalhou submetido a condições especiais. O que são essas condições especiais? São condições que geram direito à insalubridade, à periculosidade. Trabalhou, por exemplo, submetido a alta tensão, uma voltagem excessiva, acima de 250 volts. Pode ser que essa pessoa esteja submetida a condições especiais e que isso reverbere tanto na esfera trabalhista, que também fazemos assessoria, quanto na esfera previdenciária. De que maneira que isso afeta na vida previdenciária? Cada período que a pessoa exerce uma atividade considerada especial deve ser considerado de maneira também especial. Então, no caso dos homens, o homem que trabalhou submetido a condições especiais, ele pode contabilizar esse tempo com um acréscimo de 40% do tempo de submissão. Então, se ele trabalhou, por exemplo, 10 anos submetido a condições especiais, com uma ação judicial simples, ele consegue transformar esses 10 anos em 14 anos.
que isso faz com que a aposentadoria chegue mais rápido, né? Ou que o valor dessa aposentadoria alcance patamares maiores, porque a gente consegue bloquear o fator Porque previdenciário. na maioria das vezes, se esperar pela empresa onde ele trabalha, ela não tem interesse dela nenhum, né? Muitas vezes a empresa não vai reconhecer que ele esteve submetido a condições especiais. E como é que ele faz para saber se está submetido? Ele vem ao sindicato? Ele pode vir ao sindicato. A legislação impõe a obrigação à empresa de que ela faça o registro das condições especiais através do laudo técnico de condições ambientais do trabalho, a LTCAT, e através do perfil profissiográfico previdenciário, o PPP. Todo mundo que trabalha em condições especiais possivelmente já ouviu falar nesse PPP. Esse PPP é um formulário simples de obrigação da empresa preencher, e esse formulário diz o nome desse trabalhador, a empresa que ele exerce a atividade, quais são as condições que ele exerce essa atividade, a que agente especial ele está submetido ou não. E através desse documento a gente consegue evidenciar que esse trabalhador esteve em condições especiais e consegue melhorar um pouquinho a vida dele. Perfeito. Dona Natália, a senhora quer completar? Não, é apenas em relação a esses trabalhadores que são expostos a agentes nocivos, a questão de insalubridade, periculosidade. Muitos desses trabalhadores eles podem sofrer, inclusive, durante o período de trabalho, um prejuízo à própria saúde, né? São os trabalhadores que sofrem o que a gente chama de acidente do trabalho. Não necessariamente um acidente típico, mas ele pode adoecer por conta da atividade que ele exerce. Esses trabalhadores, além das questões previdenciárias, a gente chama a atenção de que muitas das vezes eles têm direito à indenização por conta de uma culpa da empresa. Se a empresa ela não tomou os cuidados necessários para reduzir os riscos de causar uma lesão ao trabalhador, ela vai ser responsabilizada também a indenizá-lo por conta dessa redução da capacidade laborativa ou por conta do próprio acidente. E não apenas a empresa, o INSS também é obrigado a pagar um benefício previdenciário para a pessoa que trabalha submetido a condições especiais, não submetido a condições especiais, mas que tenha sofrido um acidente de trabalho que promoveu a redução da sua capacidade laboral, benefício que se chama auxílio acidente, é pago para o trabalhador que foi readaptado, exercia uma atividade X, passou a exercer uma atividade Y, em decorrência da consolidação dessas lesões. Essa questão de recorrência, só um minutinho, Valério. Porque existe também de reclamações de pessoas que se acidentam, têm algum problema de saúde, vai ao INSS, é negado, às vezes quer que ele volte logo à atividade. Essa reclamação também é constante, né? Constante. Nós temos aqui um grupo, né, muito grande e cada vez mais nós estamos identificando as pessoas da extinta Telebrasília, né, e eram técnicos e trabalhavam em câmaras subterrâneas com a solda com chumbo, e as luvas de chumbo, e que hoje estão com problemas seríssimos, né, de excesso de chumbo no organismo e que vem causando uma degeneração, né, principalmente neurológica, e hoje eles têm realmente problemas seríssimos, né, e Por isso, em todos esses casos, várias ações judiciais, várias organizações para reparar esse dano, não é isso? Sim. Exatamente. Tem que ser observada a questão da prescrição, né? Quando foi que aconteceu a ciência do dano na saúde desse trabalhador, não necessariamente quando aconteceu o acidente, mas quando ele teve ciência da redução dessa capacidade laboral dele, quando ele teve a ciência de que ele realmente estava doente. Existe o prazo, sim. O prazo trabalhista para o ajuizamento da ação é um prazo, se ele saiu da empresa, de até 2 anos, e ele tem uma retroatividade de até 5 anos, né? A gente consegue voltar 5 anos, mas se ele estiver na empresa. Se ele saiu da empresa até 2 anos após a saída. Por isso é importante agir rapidamente. Exatamente, mas aí lembrando que esse prazo ele é contado da ciência do dano, não necessariamente do acidente. Né? Às vezes a pessoa ela só teve a ciência de que adoeceu muito tempo depois. A gente consegue fazer a análise desse caso para verificar se ainda é cabível a ação judicial. E essa orientação vale também para os idosos, né? Os idosos que já são aposentados e que em algum momento da vida tiveram uma submissão a condições especiais e isso não foi contabilizado na aposentadoria, ou que já receberam o auxílio acidente,
muitas vezes a gente consegue revisar as aposentadorias dessas pessoas porque o INSS simplesmente não faz a incorporação desse montante recebido. Então é importante que o idoso também fique atento e lembre o que aconteceu lá na sua carreira para que ele tenha uma orientação mais adequada para melhorar um pouco o valor do benefício pago pelo INSS. E não apenas o idoso ficar atento, mas também a família, né, a comunidade em que ele vive, porque muitas das vezes o desrespeito a essa legislação do idoso, desrespeito à legislação de previdenciária, a legislação trabalhista, ela acontece ali no meio que ele que ele convive, e o idoso ele não tem muitas das vezes essa proatividade de buscar os seus direitos. Então, os familiares devem prestar muita atenção, né? Os vizinhos devem prestar atenção, o sindicato deve estar sempre atento e disponível para poder estar auxiliando na busca da efetivação do direito. E essa orientação ela vale para todo mundo, né? A gente está conversando aqui, eu estou lembrando das pessoas que estão fora de Brasília, que estão no interior, que estão nas cidades menores. Às vezes o idoso está trancado dentro da casa, entende? Não tem atendimento, não tem alimentação adequada, e tudo isso é direito. Previsto no Estatuto do Idoso. Que está previsto no Estatuto do Idoso. Na realidade brasileira, o que o Brasil, existe no Brasil, ele não tem uma preparação de convivência, nem respeito ao idoso. Ele não está preparado e nem procura desenvolver uma forma de comodidade psicológica, física e corporal para esse cidadão que é idoso. O descaso do Estado é assombrado com a falta de atividade. Qual é o congressista que você conhece que trata sobre a vida de um idoso? Qual é? Você chega um juiz, ele é idoso, mas qual é o respeito do idoso? O delegado, às vezes, tem 70 anos, 60 anos, 80 anos, qual é o respeito que ele dedica ao idoso? A falta de políticas públicas é em função da falta de respeito à E é por isso que nós estamos debatendo esse assunto sempre aqui no programa, sempre na rádio web, né? Porque o idoso realmente é quem é mais fragilizado em todo esse processo, que merece uma orientação, precisa de orientação, para não deixar que seus direitos sejam... Só para encerrar, eu queria fazer um apelo. Idoso, estude, leia o Estatuto do Idoso, leia o Estatuto que regula a sua relação com o seu plano de saúde. Como é que ele consegue esse Estatuto, Walter? Com a gente aqui ou então na biblioteca, ou então na internet. Perfeito. Nós estamos à disposição. Pede o neto para ir lá na internet. Exato. Né? Pede o neto, o filho. Até para o neto ler. Exato. Vem aqui meus direitos aqui. Nós temos a cartilha, né? Nós vamos distribuir uma cartilha logo daqui a um mês, mais ou menos, para orientar o idoso. Tinha outros assuntos aqui para a gente tratar, né? A questão da restituição do imposto de renda. Vamos tentar remarcar uma nova conversa, né? Já estamos com 30 minutos, né? E o papo está tão bom, mas tem tanto assunto ainda para a gente discutir, né? Claro, ficamos à disposição, gente. Vamos trazer sempre que precisarem, trazer esses outros assuntos, porque certamente é um esclarecimento a mais e certamente a gente está ajudando quem precisa. E é o idoso de telecomunicações que vem ao Citel. Nós estamos aqui para acolhê-lo. Repetindo aí, segunda, quarta e sexta. E sexta-feira, das 9 da manhã até as 12. Aliás, é um sindicato que, esse exemplo aí tem que ser espalhado nos outros sindicatos, né, Val? Com certeza. Cuidado. Para todas as organizações, para todas as instituições. Não é só para o Citel. Entende? É todas as associações, é na escola, é na universidade, é na instituição. E quem quiser saber mais informações a respeito do trabalho dessa comissão, entre em contato aqui no Citel DF, né, nesses dias segunda, quarta e sexta, que aí vocês passam suas orientações também. Doutor Leandro, eu agradeço
a presença maravilhosa aqui. Muito obrigado por terem tirado algumas das nossas dúvidas, né? A gente vai remarcar uma nova data. Vamos anunciar, divulgar o nosso internauta para que ele possa acompanhar os outros assuntos. Eu que agradeço. Para mim é uma satisfação muito grande lidar com o direito das pessoas, né? Eu costumo dizer que na advocacia, que tem diversas vertentes, aquilo que mais me agrada é justamente contribuir para que a pessoa consiga se perceber como detentora de direitos, como detentora, de fato, daquilo que é resguardado pela Constituição e pela lei. Então é muito importante para mim, pessoalmente, fazer esse tipo de debate, participar de seminários, entrevistas, enfim, fico à disposição sempre que precisar. Perfeito. E o internauta que quer manter contato com o escritório, como é que ele deve fazer? Ele pode manter o contato conosco através do site www.robertoemauro.adv.br. Pode entrar também em contato conosco através do Facebook, @RobertoEmauro. Meu Facebook também, pessoal, fica à disposição, @LeandroMadureira-Silva. E a gente está sempre fazendo divulgação de material, artigo, entrevista, então a gente tem uma dedicação. É fácil de achar a gente na internet, só colocar o nome e vai descobrir. Perfeito. Doutora Natália, muito obrigado pela presença. Eu agradeço a oportunidade, agradeço mais uma vez ao Walter, à Valéria. Todas as sextas-feiras pela manhã eu estou aqui junto com o pessoal da comissão, tirando as dúvidas, pessoal que precisar de orientação. Também estou à disposição no escritório, pelos contatos que o Leandro passou. Vou repetir novamente aí. O nosso site é www.robertoemauro.adv.br. Nós temos também o canal no Facebook, né? O meu Facebook, Natália Munice, também à disposição. E o telefone do escritório, né? O 2195-0240, também à disposição de quem precisar. 61, né? 61 Brasília. Se for de São Paulo ou de Salvador, a gente também tem filiais nesses estados. Exatamente. Então, Que beleza. Que bom, A gente. equipe está à disposição. Que beleza. Walter, muito obrigado pela presença. Até a próxima, né? Eu que agradeço mesmo com a censura, mas é mais uma realização da web ao vivo, entende? Com o teu esforço, a gente deve estar alcançando alguns internautas e que procurem abrir as nossas páginas, né, para poder participar dessas discussões, que elas são elucidativas, orientativas e interessantes. Perfeito. Valério, muito obrigado. Parabéns a vocês dois aí, que são membros da comissão, pelo trabalho que está sendo desenvolvido. Estamos aqui, né, à disposição de todos, com muito prazer. Legal. Internauta, muito obrigado aí pela audiência, você que nos acompanhou durante essa meia hora. Um grande abraço a todos. Logo, logo a gente volta com outro assunto, com outro debate, discutindo assuntos sempre de interesse da categoria, de interesse dos brasileiros, enfim, do interesse da população. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, gente. Obrigada, João.